Bem, então o chamado. Em Lucas capítulo 5, verso 8 ou 10, tem um encontro especial de Jesus e Simão Pedro. Talvez você já tenha lido, já tenha estudado, meditado sobre esse texto, mas eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso novamente. E eu quero dar um tempo para você ler. Leia, nós voltamos. Então, como você leu, nós entendemos o seguinte, que quando compreendemos o propósito de Deus para nós, todas as áreas da nossa vida se voltam para Ele, se voltam para o Senhor Jesus. A gente entende como esses pescadores entenderam que o seu papel, a partir de agora, não era mais ser simplesmente pescadores de peixe, pescadores de correr o mar, de viajar, não. Deus estava chamando eles, o Senhor Jesus os chamou, os trouxe para ser pregadores, para ser ganhadores de alma, para ser pescadores de homem, né? E o mais interessante, por que o Senhor usou pescadores, o termo pescador? Porque usou um pescador, um homem simples. Querido, tudo que Deus ele faz, Deus ele fala, através da pessoa de Jesus Cristo, que Jesus falou, porque a palavra de Deus fala que tudo que Jesus relatou, ele relatou porque ele estava vendo do Pai. E o porquê a rede, por que lançar as redes? Querido, porque lançar as redes, quando a gente vai ao mundo pregar a palavra de Deus, é exatamente isso que a gente está fazendo. Nós estamos lançando a rede para vários tipos de pessoas. Pessoas de todos os tipos, de todas as maneiras, de todos os pensamentos. Como um pescador, ele lança, ele não tem como escolher o peixe que ele vai pegar. Não, eu só quero tilápia, eu só quero lambari, eu só quero bagre, eu só quero isso, eu só quero aquilo. Não, ele lança a rede e aquilo que vier é peixe. Não é ditado que tem por aí? Exatamente. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos baseados naquela palavra de Atos dos Apóstolos, que eles oravam para que Deus acrescentasse aqueles que deveriam ser salvos. Essa deve ser a nossa oração. A gente deve orar pedindo a Deus que acrescente aqueles que devem ser salvos. Quantas vezes nós começávamos o trabalho de evangelismo nas ruas, nas madrugadas, evangelizando prostitutas, evangelizando homossexuais, evangelizando jovens para as baladas, para os clubes, na porta dos clubes, na porta dos bares. A gente orava a Deus, Deus, que o Senhor traga aquilo que é para ser salvo. Que o Senhor traga aquele que o Senhor já está trabalhando no coração deles. Então essa era a nossa oração. E nós entendemos que a nossa pregação deve ser não somente em Jerusalém, Judéia, Samaria ou até os confins da terra, como nós já falamos. Mas ela deve se estender. Nós não podemos limitar dessa maneira. Mas um ponto que eu gostaria de perguntar para você, que eu gostaria de fazer você pensar. Algumas pessoas e até algumas seitas falam, mas por que eu preciso evangelizar? Não é Deus que acrescenta? Quando chegar a hora, Deus não vai trazer? Muitas vezes você se depara com situações e questões como essa na evangelização urbana. O dia que Deus tocar no meu coração, eu vou para Jesus, eu volto para Jesus. Isso ouvimos direto ouvimos isso. Mas como você responderia? Como você conversaria? Como você dialogaria com uma pessoa dessa através da palavra? Como que você tocaria no coração dela? Qual era a sua oração? Qual é a maneira? Como você falaria para ela? Querido, a gente sabe o seguinte, algo que eu sempre bato nessa tecla. Deus, ele está a todo momento nos chamando. O grande problema é que o homem não escuta. É exatamente isso. Deus está chamando aquela pessoa, pensa que Deus o chamou, mas na realidade já chamou várias vezes. Mas ela ainda está, o dia que Deus me chamar, é ela que não ouviu. O Evangelho já foi pregado. O Senhor ama ela, do mesmo que ama a todos. O Senhor ama você que está aí estudando, se preparando, como ama as prostitutas, os homens que estão nos bares, bebendo, isso e aquilo. Mas por que nós evangelizamos? Primeiro de tudo, porque esta é a vontade de Deus, que todos se salvem. Jesus Cristo morreu não somente para alguns, para aqueles que estão dentro da igreja. Isso é uma doutrina
podre, mentirosa, que muitas vezes as pessoas, pastores pregam, ah, Jesus morreu por você que está aqui. Não, não. Jesus morreu por aquele que agora está embriagado, agora está traindo a esposa, agora está lá no prostíbulo, agora está tendo relações ilícitas, aquele que está agora fazendo coisas erradas. O Senhor Jesus morreu por todos, né? E morreu por todo mundo. E eu quero que você anote esse versículo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, né? E João 3,16, é algo claro. O segundo ponto, o primeiro é que a vontade de Deus é que todos se salvem. O segundo ponto é que é a ordem dada à igreja. É a missão da igreja. Marcos 16, 15, Mateus 28, 19. Deus deu essa chamada para a igreja. Ir e pregar a palavra de Deus. Engraçado, note que Jesus nunca esteve dentro da sinagoga esperando com que o povo fosse. Jesus estava ali, Jesus estava andando atrás. Algumas pessoas muitas vezes pensam, né? Ah, não, porque Jesus, ele só andava com as pessoas boas. Querido, uma vez eu lembro de uma ilustração que comentaram, e Deus falou comigo uma vez, num momento de oração que eu tive, de uma experiência com Deus, o Senhor perguntou para mim, viu, qual o meu perfume? O que o mundo tem exalado, tem sentido de mim? Que perfume que eles acham que eu inalo? Alguns poderiam citar vários tipos de perfume, mas o perfume de Cristo é o cheiro, sabe do quê? Dos homossexuais, das prostitutas, é o cheiro do Haiti, é o cheiro daquelas pessoas, é o cheiro do abandonado, é o cheiro da viúva, é o cheiro das pessoas abandonadas, largadas, do órfão. É esse o cheiro. Por quê? Porque Jesus está atrás deles. Jesus está ali a cada momento trabalhando no coração deles. Isso tem acontecido, querido. O cheiro, o perfume de Cristo é o perfume dessas pessoas. A gente muitas vezes está dentro da igreja de uma maneira politicamente correta. Não, eu tenho que ficar aqui só com os santos. Querido, pare de dar abraço nesses irmãos seus que está cheirosinho demais. Vai atrás do perdido, dá um abraço naquele que está cheirando álcool, aquele que está com as suas vestes sujas por causa desse mundo. Dá um abraço nele, ministre o amor de Cristo sobre a vida dele. É isso que Jesus tem esperado. É isso que o Senhor quer que você faça. É isso que o Senhor quer. Se a igreja, placa, não entende isso, faça você isso. Se a igreja tem uma placa que fala de missões, mas não vive missões, é o problema dela. Ela vai prestar conta com Deus. Mas você faça a sua parte. Você pregue a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Querido, no decorrer desses cursos, serão várias aulas. Eu quero dar muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus falou desses quase 13 anos de trabalho de evangelismo, que eu considero muito pouco, ainda eu tenho aprendido a cada dia. Mas quantas noites, madrugadas eu passei, eu e mais um, mais dois, na madrugada, e indo de um lado para o outro, pregando a palavra. Por quê? Porque eu não dependo de uma placa. Você não depende de uma placa. Você não precisa de uma ordem de um pastor, sendo que você já tem a ordem do sumo pastor, que está em Marcos 16, 15, ide por todo mundo. Você estava esperando mais o quê? O que você espera? Está esperando que o Senhor rasgue o céu e venha falar para você que você tem que pregar a palavra? Não, querido. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer algo grande na tua vida. Mas você precisa buscar. Você precisa acreditar.